E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Uma boa? Então, conforme combinado, estou fazendo essa gravação para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre a distribuição Linux Ubuntu 14.04 que tá incluída, né, no cronograma da prova da FURG para assistente administrativo agora de 2016. Então a ideia qual que é? É seguindo a lógica aqui da apostila que foi entregue para vocês, bater um papo como se fosse em aula, para que vocês possam utilizar depois esse vídeo como material complementar nos estudos de vocês em casa, beleza? Muito bem. Então, existe um grande dilema, né, quando a gente fala em Linux, porque é um sistema operacional que não é todo mundo que utiliza, e então gera uma certa dúvida, uma certa incerteza de como que funciona esse negócio. Eu até utilizo um termo mais tarde na apostila, vocês vão ver. Será que eu preciso reaprender informática? Então a ideia aqui é a gente descobrir juntos que não tem nada disso. A ideia é exatamente o contrário, é um sistema fácil de usar, também com algumas funções intuitivas, só que claro, como se trata de um sistema diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, que são as versões lá da Microsoft, né, o Windows, possui suas particularidades, e é em cima disso que geralmente as provas acabam vindo, ok? Então, vamos começar de uma maneira conceitual aqui sobre distribuições Linux, antes da gente sair desvendando aí alguns mistérios do Ubuntu, digamos assim. Então vamos lá. Linux Ubuntu 14.04. O Ubuntu se trata de uma distribuição de Linux voltada para uso em desktops. Quando eu falo desktops, são computadores voltados para usuários, né? Conforme a gente já viu em aula, nós temos computadores que são designados para uso como servidores ou para uso de usuários, né? Com perdão da redundância aí. Mas enfim, desktops são computadores voltados para usuários baseado no modelo software livre. Atualmente uma das mais utilizadas dentro desse segmento, sendo uma grande concorrente no Microsoft Windows. Beleza, aqui é apenas uma introdução, tá? Agora vocês devem, eu deixei aqui um destaque, deve ter chamado a atenção de vocês, por que a palavrinha distribuição? Chama distribuição Linux. Por que isso? Então olha só. Geralmente considera-se o sistema operacional, aqui no caso do Linux, né, um conjunto de núcleo do sistema, que também é chamado de kernel, programas de sistema e aplicativos em geral. Então, quando a gente tem esses três itens juntos, somente quando a gente tem esses três itens juntos, a gente pode definir que temos um sistema operacional em mãos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui individualmente nesses itens, quem é quem. O que é o núcleo do sistema? De uma maneira bem resumida, tá? Porque em concurso não vai ser cobrado aprofundado isso aqui. A ideia o que é? É saber diferenciar um do outro de uma maneira bem rasa. Núcleo de programas de sistema e aplicativos em geral. Então a gente vai precisar aprofundar muito aqui a questão técnica, tá? Então o núcleo do sistema é a parte responsável pela integração dos dispositivos de hardware do computador com os programas. O núcleo do sistema fornece ferramentas para que os programas desse sistema possam funcionar. Então olha só. É através do núcleo que há a interação, ok, do nosso hardware com os programas. Só que o detalhe é que esse núcleo ele fica invisível para os usuários. A gente não tem como mexer nesse negócio. Mas ele está lá, ele existe, ele é necessário. Ok? Então, esse núcleo, conforme está escrito ali, ele tem algumas ferramentas, alguns mecanismos que fazem com que seja possível os programas do sistema funcionar. Que é o segundo item que compõe uma distribuição. O que são esses programas de sistema? São todos programas vitais para o funcionamento do seu sistema operacional. Um procedimento que a gente está bem acostumado a trabalhar no Windows, né, é quando um programa trava, um programa para de funcionar, a gente acessa o gerenciador de tarefas. Lá no gerenciador de tarefas, lá no gerenciador de tarefas, o que a gente encontra? Aquele programa que está travado, a gente encerra aquela tarefa e força o desligamento do mesmo. Se vocês analisarem naquela lista do gerenciador de tarefas, não possui ali só o programa que a gente está utilizando, tem uma série de programas. Programas que são executados automaticamente muitas vezes. Esses programas, alguns deles são os programas de sistema. E esses programas de sistema, eles têm um funcionamento bem específico que, se vocês tentarem encerrar um desses programas, muitas vezes o próprio sistema operacional não deixa, ok? Não deixa. Ou ele avisa, se encerrar esse programa, o sistema operacional vai parar de funcionar. Vai dar problema, vai precisar reiniciar o computador. Enfim, esses programas de sistema são programas que o sistema operacional
precisa que estejam em execução para que ele mesmo funcione. Depois disso, vem os aplicativos em geral. Então, olha só, são todos aqueles programas que têm alguma utilidade. Mozilla Firefox serve para visualizar páginas da internet, por exemplo. O Ubuntu, né, tem uma facilidade que ele vem com o LibreOffice instalado. Então, são os aplicativos que aí sim o usuário realmente utiliza. São os aplicativos que compõem o conjunto de ferramentas disponíveis que varia de distribuição para distribuição. Beleza? Então, olha só, uma distribuição Linux nada mais é que o conjunto de kernel, que é o núcleo, programas de sistema e aplicativos reunidos em uma única instalação. Então, quando eu tenho um Ubuntu instalado, que agora eu já vou mostrar para vocês aqui, esse Ubuntu está rodando um kernel, tem programas de sistema sendo executados, e junto com eles uns aplicativos, junto com toda aquela interface, que é a parte que a gente interage no sistema. Tudo isso em uma única instalação. O que ocorre? Atualmente, existem milhares de aplicativos para a plataforma Linux, onde cada empresa é responsável por sua distribuição, certo? Ela escolhe os aplicativos que deverão estar incluídos em sua instalação. Então, na verdade, certo? Quando a gente fala em distribuição Linux, todos eles compartilham do mesmo núcleo, dos mesmos programas de sistema, só que o que muda, na verdade, são os aplicativos em geral e a interface dele. É isso que varia de uma distribuição para outra, certo? Que é o que está escrito aqui, ó. As únicas partes comuns entre as inúmeras distribuições de Linux no mercado são o kernel e os programas de sistema. Digamos que é a partir desse kernel e desses programas de sistema que a gente, então, desenvolve uma distribuição. Então, eu fiz um esquema aqui, ó. Então, se eu pergunto para alguém assim, ó, qual sistema operacional que utiliza no teu computador, e se alguém me responde, eu uso Linux, essa resposta é incompleta. Porque não adianta dizer só Linux. Eu preciso saber o seguinte, legal que tu usa Linux, mas qual distribuição? Quando ele afirma para mim que está utilizando Linux, ele está dizendo que ele utiliza um tipo de núcleo chamado kernel e possui uma lista bem específica de programas de sistema. Só que isso aqui não é o suficiente, porque a distribuição, além de ter esses dois itens, possui o último item ali, que são os aplicativos em geral e a interface que o usuário utiliza. Para nossa sorte, né, nesse concurso, cai apenas a versão 14.04 LTS do Ubuntu, distribuição Linux Ubuntu. Beleza? Muito bem. Olha só o que está aparecendo ali na apostila. Precisamos reaprender informática? Acho que não. Por ser uma distro, né, uma distro que é uma sigla ali para distribuição, voltada para os usuários e com a ideia, né, de ser um forte concorrente do Microsoft Windows, sua interface gráfica Unity, que é o nomezinho dela, é simples e possui muitas similaridades com o concorrente. Porém, possui algumas diferenças. Beleza. Então, a partir daí, a apostila está ilustrada e eu vou trabalhar com vocês diretamente aqui numa máquina virtual do Ubuntu que eu tenho carregado no meu sistema. Então, dá para ver logo de cara que a área de trabalho do Ubuntu possui diferenças bem significativas com aquela área de trabalho que nós estamos acostumados lá no Windows, certo? Muito bem. Para começo de conversa aqui, já dá para ver na área de trabalho do Ubuntu que nós não temos aqui embaixo aquela barra de tarefas tradicional do Windows. Beleza? Não temos. Porém, nós temos aqui em cima, onde diz Ubuntu Desktop, um painel chamado de painel superior. Esse painel superior possui características semelhantes à barra de tarefas do Windows em alguns aspectos. Nele estão posicionados os ícones de configuração de rede, como dá para ver aqui essas duas setas, certo? Idioma do teclado, volume, relógio, calendário e um menu de sistema. O que é esse menu de sistema? É esse botãozinho aqui no canto da engrenagem. Quando a gente clica aqui, o que aparece para nós? Certo? Aparecem algumas configurações de conta de usuário e gerenciamento de energia, que a gente já viu em aula, né? O que é suspender, hibernar, enfim. E olha o que aparece, o desligamento do mesmo. Beleza? Então isso aqui é interessante. Tem um menuzinho de sistema aqui em cima, onde eu faço gerenciamento de energia e o desligamento do mesmo. Só que essa aqui não é a principal característica desse painel superior. A principal característica dele é que ele integra o painel de menus dos aplicativos quando abertos com o intuito de economizar espaço em tela. Exemplo, vou abrir aqui o Firefox. Então perceba o que vai acontecer com esse painel superior aqui assim que o Firefox estiver aberto. Vocês vão ver que o Firefox ele possui, deixa eu maximizar aqui para ficar claro, menus como arquivo, editar, histórico, enfim. E automaticamente,
quando eu venho com o mouse aqui, ó, no meu painel superior, essa barra de menus, ela fica sobreposta ao meu painel. A ideia aqui é economizar espaço e tornar essa barra uma barra, né, um painel mais dinâmico. A partir do momento que eu fecho o meu aplicativo, ele volta a ser como era antes. Beleza? Digamos que essa aqui é a principal característica dele. Outro detalhe que vocês devem ter reparado é aqui na direita que eu tenho o lançador ou launcher, certo? Vamos chamar ele de lançador, que seria o termo aqui em português. Então, isso aqui é uma barra na lateral, da esquerda da tela, que aparece automaticamente quando o usuário inicia a sua área de trabalho. Vocês viram que eu entrei com a minha conta de usuário aqui e automaticamente surgiu o lançador aqui do lado. Ela é utilizada para dar acesso rápido aos aplicativos usados com maior frequência. Então, vocês viram que eu tenho alguns atalhos aqui, bem semelhante à ideia, certo? Bem semelhante à ideia da barra de tarefas lá do Windows, né? Eu sempre vou fazer essas comparações. Então, olha só. Se o aplicativo que seja desejado, né, o aplicativo que a gente quiser utilizar, tiver presente no lançador, basta clicar no respectivo ícone e o mesmo irá inicializar. Que foi o que eu fiz aqui com o Firefox. Vou fazer de novo. Então, eu clico aqui, um clique só, e ele vai abrir. Aí eu quero dar um destaque para vocês, que vocês percebam. Ó. Enquanto eu estou com o meu programa aberto, com a minha janela ativa, percebam que aos dois lados do ícone do Firefox eu tenho duas setas. Uma aqui e outra ali. Percebam o que acontece quando eu minimizo a tela. Eu permaneço com uma setinha só do lado da esquerda, como se fosse a janela inativa. Então, dessa maneira, eu não preciso ter nenhuma janela aberta para saber que o Firefox está aberto e está minimizado, certo? Clico aqui, restauro a tela e posso vir aqui e fechar. Aí vocês percebem que as setinhas aquela somem. Legal? É uma particularidade desse lançador aqui do Ubuntu. Aqui em cima nós temos um ícone que é o painel, certo? Tem um nome bem semelhante com o painel superior, só que é painel aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o logo do Ubuntu, certo? É o logo dele. Então quando a gente clica aqui nesse painel, ele nos permite o quê? Permite o usuário procurar por aplicativos, arquivos, músicas e vídeos. E mostra os itens usados recentemente. Então eu tenho aqui algumas coisas que eu recentemente abri, alguns aplicativos também. E o painel é o primeiro ícone do topo do lançador, desculpe. Então aqui é o seguinte, ó, eu posso selecionar aqui embaixo se eu quero procurar por aplicativos, arquivos e pastas, vídeos, músicas, enfim. Ou então eu deixo no logo da casinha aqui que vai fazer uma pesquisa em geral. Olha um detalhe interessante aqui. Já falei para vocês que esse ícone é o ícone do logo do Ubuntu, né? E possui uma tecla de atalho para a gente acionar esse painel sem precisar clicar aqui, que é a tecla Super. Né? Então eu pressiono a tecla Super, eu abro o painel e pressiono a tecla Super de novo e encerro o painel. Que tecla Super é essa? Essa tecla Super que eu pressiono para acionar e recolher o painel é a mesma tecla do logotipo do Windows no nosso teclado. Isso foi um negócio que os caras fizeram, que eu achei até que ficou interessante. Né? Aproveitaram que tem uma tecla do logotipo do Windows e utilizaram ele como se fosse uma tecla do logotipo do Ubuntu. Só que tem um nome para ela específico que se chama Super. Certo? Então, se eu pressionar ela uma vez, eu aciono o painel, pressiono de novo, recolho. Legal. O que a gente pode fazer aqui? Quando eu pesquiso um aplicativo e encontro ele, por exemplo, eu chego aqui e escrevo calculadora. Encontrou a calculadora ali. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse ícone aqui e arrastar ele para o meu lançador. Olha que legal. Posso criar um atalho dele aonde eu quiser aqui no meu lançador. Basta clicar e arrastar. Quando eu soltar, adiciono aquele ícone ali, posso fechar meu painel e fica numa boa. Então, no caso do usuário não precisar mais desse ícone aqui, eu posso clicar com o botão direito e selecionar a opção desbloquear do lançador. Então vamos lá, vou tirar e vou mostrar de novo como que faz. Faço a pesquisa do programa, pode ser qualquer um, tá? Eu tenho ali, sei lá, vamos usar aqui o terminal, ó, terminal. Ok? Clico aqui, arrasto e posiciono ele onde eu quero. Soltei, boa, terminou o problema. Não quero mais, botão direito em cima dele, desbloquear do lançador. Bem simples e bem fácil. Certo? Eu posso definir algumas configurações de visualização nesse lançador. Para isso eu tenho um botão aqui, ó, que é essa engrenagem com essa chave de boca, que é o botão configurações do sistema. Quando eu clico aqui, abrem diversas configurações do sistema. Isso aqui é mais ou menos como se fosse o painel de controle do Windows. Ok?
onde eu tenho aqui, dentro de configurações de sistema, a opção chamada aparência. Quando eu abro aqui a função aparência, olha que interessante. Eu tenho essa guia aqui, comportamento, e eu posso ocultar automaticamente o lançador ou não. É uma coisa que eu posso fazer. Certo? Oculto ele, e aqui eu defino, né? Local de revelação, no caso. Para que o lançador apareça novamente, o que eu tenho que fazer? Ou eu posiciono o mouse somente do lado esquerdo, ou no canto superior esquerdo. Isso aqui eu defino, certo? Como que eu quero. Beleza, isso aqui a gente não precisa investir muito tempo, porque não é tão importante assim. E um outro detalhe que eu posso fazer aqui na guia aparência é tamanho do ícone do lançador, que o padrão é 48, deixar os ícones menores, ou até os ícones num tamanho bem considerável. Tá? Isso aqui vai de acordo com a conveniência do usuário. Uma informação importante que eu acredito que seja é que o tamanho padrão é 48. Legal? Nessa mesma tela aqui, olha o que é legal da gente fazer. Plano de fundo, ó, popular, papel de parede. Com um clique só aqui, eu altero o plano de fundo, veja. Um cliquezinho só e substituo. Eu tenho deixado esse aqui que eu acho mais legal. Tá, tudo bem. Não interessa qual que é aqui. A ideia aqui é a facilidade de trocar um plano de fundo por outro, ou papel de parede, com um clique apenas. Isso nos lembra bastante aquelas configurações de temas para a área de trabalho do Windows. Certo? Bom, vamos pensar, né? Baita mão. Para mudar um simples papel de parede, eu tenho que vir em configurações do sistema, tenho que vir em aparência, para depois selecionar aqui a opção. Será que esse é o único jeito? Não tá. Vocês lembram que lá no Windows, para mudar o papel de parede, né, da área de trabalho, eu clico com o botão direito no fundo da área de trabalho e seleciono a opção personalizar. Olha o que tem aqui quando eu clico com o botão direito no fundo da área de trabalho do Linux. Ó, cliquei com o botão direito, olha lá, ó, alterar plano de fundo. Quando eu clico aqui, cai diretamente na página da aparência. É apenas mais uma maneira, né, de fazer a mesma coisa, que é normal no Windows, é normal no Linux, é normal em qualquer sistema operacional. Beleza, gente? Então, quem está acompanhando ali pela apostila, eu estou botando uma observação no final da página 28, que diz o seguinte: a tela Configurações de Sistema possui também diversas outras configurações que podem ser definidas. Esse utilitário está para o Ubuntu, assim como o painel de controle está para o Windows. Então tem aqui, ó, energia, configuração de monitores, né, resolução, rede, mouse, certo? Tem uma configuração aqui de teclado também, e assim por diante. Certo? Legal. Até então eu passei correndo por cima desses conceitos, porque são detalhes tranquilos. São coisas que até então não é muito cobrado em prova. Só que agora entra um detalhe que é o nosso organizador de arquivos do Ubuntu. Porque aqui nesse organizador de arquivos eu tenho algumas particularidades, certo? Algumas particularidades que são bem semelhantes às particularidades do Windows. Então olha só, o Ubuntu possui no seu lançador o organizador de arquivos que possui a mesma função do Windows Explorer. Então é esse botão aqui que está aberto, né, que eu cliquei, e já está aqui na tela para vocês. Legal. Nele é possível criar pastas e organizar arquivos em diferentes discos de armazenamento. Beleza, sem problema nenhum, assim como a gente faz lá no Windows. O detalhe é que as teclas de atalhos são as mesmas do Windows Explorer. Olha que interessante isso daqui, certo? Olha que legal. Por exemplo, criar nova pasta lá no Windows, Ctrl, Shift, N, de nada. Olha o que acontece aqui no Ubuntu, cria uma pasta. Vamos dar um nome para ela aqui, teste. Beleza, está aqui ela. Renomear uma pasta ou um arquivo. Lá no Windows é pressionando F2 ou o botão direito. Olha aqui, ó, renomear. Mesma coisa no Ubuntu. Vou selecionar o arquivo, F2, olha lá. Entrou no modo de edição. Beleza, não interessa o nome aqui. Nós temos uma tecla de atalho no Windows que envia arquivos ou pastas para a lixeira. Né? A gente sabe que é delete. Ou Shift Delete para não passar pela lixeira, exclui diretamente, definitivamente o computador. No Ubuntu tem uma diferencinha aqui. Se eu pressionar Delete, ele vai mandar a pasta para a lixeira, olha só, direto, sem confirmação. Olha como a pasta veio para cá, certo? Só tocar no Delete, ele manda o arquivo ou pasta para a lixeira, assim como no Windows, só que com a diferença de não enviar nenhuma confirmação para o usuário. Detalhe importante, que quando eu restauro esse arquivo ou pasta,
ela volta para o seu local de origem. Ok? Então, ó, delete, pum, lixeira sem confirmação. Chego aqui, seleciono o arquivo, restauro e já era. Olha que interessante agora quando eu pressiono Shift Delete. Aí sim, né? Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero excluir permanentemente, no caso aqui edição, porque é o nome da pasta. Se eu disser aqui que excluir, acabou, fim de papo, lixeira vazia. Mesma lógica. Só que as semelhanças não param por aí, certo? As semelhanças não param por aí. No Ubuntu, também é possível manipular arquivos e pastas com o movimento arrastar. Então eu posso chegar aqui, ó, clicar no arquivo e arrastar para onde eu quiser. Beleza? Nesse caso, segue também a mesma lógica aplicada no Windows Explorer. Que lógica é essa? Pastas de origem e destino no mesmo disco. Então, olha só, pasta downloads e pasta documentos. Estão ambos no mesmo disco. Se eu clicar aqui no arquivo da pasta downloads e arrastar para a pasta documentos, vocês devem estar enxergando ali que tem o ícone da mão e uma setinha apontada para a diagonal esquerda. Isso aqui é a maneira que o Ubuntu tem de nos dizer que ele vai mover o arquivo para o destino. Então, olha só, soltei lá na pasta documentos, está ali o arquivo. Vou arrastar de volta para a pasta downloads. Soltei, certo? Moveu aqui para a pasta downloads. Então, pasta de origem, pasta de destino no mesmo disco, move. Eu conectei um pendrive aqui, certo? O que vai acontecer agora? Pasta de origem e destino, discos diferentes, né? Porque o pendrive não é o mesmo HD. Por padrão, tem um monte de coisa aqui nesse pendrive, tá? Por padrão, o que o Ubuntu faz? Vamos dar uma olhada aqui. Cliquei, pendrive. Aquele sinalzinho de mais ali quer dizer que vai ser criada uma cópia. Então, olha só. Pastas de origem e destino, discos diferentes, sinalzinho de mais quer dizer que ele cria uma cópia. Pasta de origem e destino, mesmos discos, ele cria aquela setinha, né? Ele identifica com uma setinha, nos informando que vai ser movido esse arquivo. Beleza? Legal. Ainda assim, o que a gente viu lá no Windows, né? Eu posso combinar o movimento de arrastar com o mouse com teclas do teclado. O que a gente sabe? Então, olha só. Pasta de origem e destino no mesmo disco. Cliquei, arrastei. Por padrão, ele move. Porém, se eu pressionar o Ctrl, perceba o que acontece. Pressionei o Ctrl. Virou um sinal de mais. O Ctrl, eu estou travando a função copiar. Então, mesmo sendo mesmos discos, né, pasta de origem e destino no mesmo disco, ele vai copiar porque eu estou com o Ctrl pressionado nesse momento. Soltei o Ctrl, vira mover. Pressionei o Ctrl, estou definindo que eu quero copiar. O que mais que eu posso fazer? Se eu clicar nesse arquivo e arrastar lá para o pendrive, eu já mostrei para vocês que o padrão é criar uma cópia, porque são discos diferentes. Porém, se eu pressionar o Shift, percebam, vira, mover. Soltei o Shift, copiar. Pressionei o Shift, mover. Certo? Estamos acostumados com isso já. Beleza? O que muda aqui então? O que muda é o seguinte. Eu mostrei para vocês que lá no Windows, quando eu arrasto, né, o arquivo e pressiono o Alt, por padrão ele cria um atalho. E quando eu arrasto com o botão direito, ele me abre um menu de opções perguntando o que eu quero fazer. Só que o Ubuntu não permite que eu arraste arquivos com o botão direito. Percebam, estou tentando arrastar aqui. Fiz uma coisa que eu não queria. Estou tentando arrastar aqui, deixa eu fechar esse negócio. Estou tentando arrastar com o botão direito e ele não deixa. Estão vendo? Ele não deixa. Ó. Então o que acontece aqui? A única diferença é que quando eu arrasto um arquivo, independente do destino, e pressiono o Alt, fica meio ruim de ver, mas está gerando ali um ponto de interrogação. Certo? O que é esse ponto de interrogação? Quando eu soltar o botão do mouse, ele me abre um menu de opções. Aí ele pergunta se eu quero mover, copiar ou criar limpo. É a única diferença, tá? Então vamos recapitular aqui, rapidinho. Pasta de origem e destino, mesmo disco. Arrastei, ele move. Por quê? Para evitar a duplicidade de arquivos sem necessidade. Pasta de origem e destino, discos diferentes. Se eu simplesmente arrastar, ele cria uma cópia. Por quê? Para evitar perda de arquivos, né, acidental. Legal. Porém, eu posso combinar o movimento de arrastar com teclas de atalho. Por padrão, origem e destino no mesmo disco, ele move, já vimos. Se eu pressionar o Ctrl, ele vira copiar. Legal? Pasta de origem e destino, discos diferentes.
Por padrão ele copia. Se eu pressionar o Shift, ele trava a função mover. Legal. Já vimos isso também. Agora, independente do destino, discos iguais ou discos diferentes, se eu pressionar o Alt, ele me gera um menu de opções perguntando o que eu quero fazer. Mover, copiar ou criar link, que é a mesma coisa que atalho. Legal? Não é difícil, tá? Bem simples. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um atalho, vou até excluir isso daqui para não dar confusão. O que eu vou fazer aqui? Vou chegar na pasta Downloads, que tem o arquivo original, e a pasta Documentos aqui que está em branco. Vou clicar aqui e vou arrastar para a pasta Documentos. Vou pressionar o Alt e vou dizer que eu quero criar um link. Beleza. Olha o que aconteceu. Pasta Downloads, arquivo original. Pasta Documentos, arquivo de atalho. Percebam que o nome do arquivo permaneceu o mesmo. Ó. Teste Ubuntu ADT. Teste Ubuntu ADT. Como é que eu tenho certeza que esse aqui é o atalho e esse aqui é o original? Porque o atalho, assim como o Windows, ó, ele identifica com uma setinha no ícone. Essa que é a maneira correta de afirmar que se trata de um atalho. Beleza? Mesma coisa do Windows. Original, sem a seta. Atalho, com a setinha. Outra coisa que eu posso fazer para criar atalho. Botão direito, criar link. Esse aqui eu não considero tão útil, por quê? Porque ele cria um atalho na mesma pasta onde está o arquivo. A única diferença é que ele bota aqui no início, ó, link para teste Ubuntu ODT. Sei lá, pensando de uma maneira prática, talvez não tenha muito sentido isso daqui. Né? Mas tudo bem. É uma opção. Aqui com a ideia do atalho, né? Funciona da mesma maneira como o Windows. Eu posso mudar o arquivo original de lugar, que o atalho não se perde, sem problema nenhum. Posso renomear os arquivos, que não tem problema. Eles compartilham entre si apenas o mesmo conteúdo. O detalhe, né, que eu não posso me esquecer, é que eu não posso trafegar com o atalho. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso criar uma cópia disso aqui num pendrive, por exemplo, para alguém. Não posso anexar o atalho num e-mail para alguém. Porque não funciona. Esse tipo de coisa tem que ser no arquivo original. Certo? Mesma lógica do Windows. Tranquilo? Muito bem. O que mais que a gente tem que cuidar aqui sobre esse organizador de arquivos do Ubuntu? Vocês estão vendo que eu tenho meu pendrive aqui. Né? Então, olha só. É recomendado para unidades de disco, né, externas, como pendrive. Lá no Windows a gente tem um botãozinho aqui na área de notificação, que a gente clica ali e remove o hardware com segurança. Né? Isso é só para preservar os dados, caso haja caso esteja havendo, né, uma transferência de arquivos entre o pendrive e o computador. Se a gente simplesmente puxar ele, pode corromper aquela transferência, pode corromper os arquivos, enfim. É um mecanismo de proteção de dados. Não tem nada a ver com queimar pendrive, vai estragar. Não, isso é bobagem. Pode puxar o pendrive que não dá nada. O problema é que, se for puxado o pendrive enquanto estiver ocorrendo uma transferência de arquivo, ou esteja sendo executado um programa, né, que está carregando um arquivo de dentro do pendrive, pode se perder esse arquivo, pode ter problema no salvar esse arquivo. Então, por proteção, a gente deve ejetar esse pendrive. A notícia boa é que no Linux é bem simples, no Ubuntu aqui. Estão vendo que do lado do pendrive eu tenho o botãozinho de eject, basta clicar aqui, ó. Olha o que aconteceu, o pendrive sumiu e eu posso agora remover o meu pendrive numa boa, que não vai ter nenhum tipo de risco de perda de dados. Certo? Bem simples e bem direto. Bom, ainda trabalhando aqui no Ubuntu, nós temos um negócio bem interessante, que é a central de programas do Ubuntu, que fica posicionada aqui no lançador. Certo? O que faz esse negócio? Essa central de programas é uma ferramenta que centraliza que centraliza pesquisa, download, instalação e desinstalação de programas via interface gráfica no Ubuntu. Olha que interessante. No Windows a gente tem que sair catando na internet, né, em sites diversos, que é uma fonte violentíssima de vírus, né, sites sem procedência, sites que botam arquivos que dizem uma coisa e não é. Então olha aqui, ó, no Ubuntu isso não existe. Tem essa ferramenta que é a central de programas do Ubuntu, que permite que eu pesquise os programas que eu queira, baixe e instale tudo no mesmo lugar. Sem risco de instalar algum programa que a gente não queira, algo que fica ali escondido na instalação, fique precisando ler termos de uso, nada disso. Então, olha só, eu posso fazer uma pesquisa aqui por categorias ou simplesmente escrever o nome do programa que eu quero. Então, vou seguir o exemplo da apostila ali que eu estou fazendo uma pesquisa do Gparted. O que é o Gparted? É um
aplicativo de um gerenciador, um editor de partições do Linux. Por esse mesmo que eu quero, não tem problema, seleciono e olha o que apareceu aqui. Botãozinho instalar. Instalo ele, já era. Nessa mesma tela vai aparecer uma barrinha aqui de andamento de instalação, pronto, acabou. Basta chegar aqui, pesquisar ele nos nossos programas e acabou. Bem simples, bem direto. O procedimento de instalação é tão simples e o de instalação também é. Se eu quiser desinstalar um programa, o que eu tenho que fazer? Basta procurar ele por aqui, calculadora, por exemplo, certo? Seleciono e olha o que aparece aqui, remover. Cliquei aqui, apareceu andamento, removeu, acabou, tchau, não tem mais conversa. Super simples, rápido, fácil, prático, ok? Temos outras maneiras de instalar programas no Ubuntu? Temos. Que o sistema Linux permite que sejam feitas as configurações por linha de comando, modo texto, certo? Mas isso aí ainda bem não está sendo previsto no edital, não vai ser cobrado da gente. Então a gente tem que saber que existe a central de programas, que é uma ferramenta, conforme o nome diz, né, central, centralizadora, onde eu faço tudo referente à instalação, desde a etapa de pesquisa e download de programas, e até mesmo a desinstalação dos programas. Então, bem mais fácil, bem mais simples, prático, sem nenhum tipo de risco que possa, né, fazer algum mal para o usuário. Beleza? Por final aqui, eu quero chamar a atenção das teclas de atalho do Ubuntu. O que é interessante? Se eu ficar pressionando a tecla Super por alguns segundos, o próprio Ubuntu me mostra aqui atalhos do teclado. Isso aqui é legal. Então eu estou agora, nesse momento, pressionando a tecla Super. Certo? Então vocês podem ver que possui uma lista bem interessante de teclas de atalho, onde eu quero dar destaque para essa tecla aqui, ó, Super mais T, uma tecla de atalho para lixeira, bem interessante. Né? Vocês perceberam que aqui, ó, desculpem, gente. Vocês perceberam que aqui, ó, enquanto eu estou pressionando a tecla Super, na lateral aqui, possuem números, ó, de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Olha o que está escrito aqui, ó. Super de 1 até 9. Ou seja, Super mais um desses números. O mesmo que clicar em cima do ícone do lançador. Então, olha só. Se eu pressionar Super e 3, vai abrir as ferramentas. Querem ver? Ó, vou soltar aqui. Super e 3. Abrir as configurações do sistema. Bem legal. Certo? E o bacana é que o próprio sistema nos informa quais são as teclas de atalho dele. Algumas principais, tá? Tipo Ctrl+C, Ctrl+V não vai ter aqui. Mas teclas específicas, utilizando principalmente a função Super. Vejam que tem um monte de coisa relacionada com a função Super. Beleza? Então, a princípio era isso. Dentro do que está sendo exigido dos candidatos na prova da FURG desse ano sobre Ubuntu, né, 14.04 LTS, é mais ou menos por aí, tá, pessoal? Não tem muito o que bater em cima, é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, é um sistema que daqui a pouco vocês mesmos podem usar em casa, certo? Não requer tanto conhecimento assim, ele é bem intuitivo, assim como o Windows é. E a princípio é isso daí, ok? Então, utilizem esse vídeo como forma de ferramenta, né, como forma complementar de estudos, certo? E qualquer coisa, me escrevam, mandem e-mail, ok? Eu estou abrindo aqui o LibreOffice, que eu vou escrever o meu endereço de e-mail para vocês, ó, ddfarias@gmail.com, certo? ddfarias@gmail.com. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um e-mail, me perguntem, me questionem, não tem problema nenhum. Estou aí para ajudá-los. Legal? Não quero salvar esse documento, né? Não tem problema, deixa isso aqui quieto. Vou voltar aqui para a tela da apostila, onde novamente aparece aqui meu endereço de e-mail. Aqui, certinho, professor ddfarias, ddfarias@gmail.com. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, até a próxima.